Abra sua Bíblia no Salmo 51, sem demais delongas, já alongaram demais. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Podemos ler? Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Digam graças a Deus. A primeira coisa que deve haver em cada pessoa é o desejo de ser renovado e de viver uma vida pura, ter uma vida livre de todas as contaminações que possa ocorrer. Nós somos um ser espiritual, temos uma alma e moramos num corpo. E a Bíblia diz que nós devemos ser santificados no espírito, na alma e no corpo. Essas três coisas das quais nos compõem, nós precisamos cuidar dessas três áreas. Não é só aquela coisa da pessoa chegar e dizer assim, não, eu entreguei minha vida para Jesus, agora meu nome está escrito lá no céu e eu estou salvo. Amém. Essa não deixa de ser uma verdade espiritual. Mas como nós, após entregarmos a nossa vida para Jesus, estamos vivendo? Como é que vai a nossa alma? Como ela está? Porque a nossa alma é aonde passam os nossos sentimentos, é aonde nós tomamos as nossas decisões, aquilo que nós determinamos ser, viver, andar, e dependendo disso, o que a nossa alma vai fazer? Vai contaminar o nosso corpo. Como aqui, por exemplo, aconteceu com este homem, que segundo o próprio Deus, era um homem segundo o seu coração, mas se perdeu. Assim como também toda pessoa, quando ela se converte, ela se tornou uma filha, um filho de Deus. De acordo como diz o Evangelho em João, no capítulo de número 1. Todos aqueles, como diz Paulo em Romanos, né, todo aquele que confessa a Cristo com a sua boca e crê no seu coração, é salvo. Agora, e daí por diante? Eu preciso desenvolver, cuidar da minha salvação. Davi era um homem que tinha um coração igual ao coração de Deus, mas numa determinada altura da sua vida, seu coração se contaminou. O seu coração se sujou. E aí o que ocorre? Ao se sujar, ele se distancia de Deus. Ele se afasta automaticamente, ele se afasta de Deus, ele perde a postura que ele sempre teve, que foi de uma pessoa reta, de uma pessoa
perfeita de uma pessoa, como hoje, por exemplo, nós costumamos, até alguns pregadores chegam a dizer sobre isso, dizem assim, nós nunca iremos alcançar a perfeição. Claro, há disposição em nós para isso. Primeira coisa, nós já temos na nossa cabeça que nós não podemos ser perfeitos. Se já temos isso determinado conosco, nós iremos buscar a perfeição? Não, nós iremos até aceitar e dizer assim, não, Deus sabe que nós somos errados, falhos, Deus sabe que nós somos pó, Deus sabe que nós somos pecadores, claro que Deus sabe. Agora, e nós temos essa consciência? E queremos abandoná-la, e queremos sair dela, queremos viver de uma forma que agrade a Deus. Porque é tipo assim, às vezes nós somos, espiritualmente falando, muitos cristãos é igual àquele profissional, aquela pessoa que foi para a faculdade, estudou, fez um doutorado, mestrado, se formou, foi para o mercado de trabalho, mas nunca mais se atualizou em mais nada. E ele hoje está ficando para trás. Por quê? Porque com o crescimento, principalmente da tecnologia, o avanço e a mudança das coisas, ele não acompanha essa mudança. Então, ele está uma pessoa com um nível superior, mas com uma mente de 15 ou 20 anos atrás. Espiritualmente falando, nós não podemos ser aquela mesma pessoa que se converteu há 10 anos atrás. Mas, pastor, eu caminhei com Deus e até hoje eu estou com Deus. Amém. Mas, vamos fazer o seguinte. Você tem sido renovado? Porque até o carro, por exemplo, nós temos que renovar o óleo dele, o combustível, porque acaba. Por que Davi caiu? Por que Davi se sujou? Porque ele não se renovou. O que me leva a cair? O que leva você a cair, sair da presença de Deus, deixar a graça de Deus de lado e se envolver em coisas erradas? É não se renovar. Você vê que a renovação, ela chega a ser tão bom que nós renovamos as nossas roupas, compramos roupas novas, jogamos aquelas que não queremos mais, damos para os outros ou jogamos fora. Não, porque eu já estou cansado dessas roupas, mas às vezes nós não nos cansamos de ser uma pessoa irritada, de ser uma pessoa nervosa, de ser uma pessoa meia lá, meia cá, né? Um crente meia boca, desanimado, que andamos mais assim empurrados pela vida do que propriamente entusiasmados com alegria, né? Nós buscamos a Deus mais pela necessidade de prover o que nós necessitamos na vida do que pelo prazer de estar com Ele, de ter Ele com a gente. Nós continuamos sendo aquelas mesmas pessoas que chegaram na igreja há muitos anos atrás. Porque continuamos buscando a Deus por causa das nossas necessidades. Se nós não tivermos nenhuma necessidade, então, provavelmente, Deus nunca será procurado por nós. Nós nunca iremos recorrer a Ele, justamente por causa disso. Você pode ver, quando Davi mais se renovou, e quando Davi mais teve de Deus as bênçãos, e que mais ele teve de Deus na vida dele, foi quando? Foi quando ele vivia atrás das ovelhas de seu pai na malhada, sozinho, esquecido pelos seus próprios irmãos, rejeitados por ele. Foi quando Davi fugia de Saul para ser achado, caçado e morto. Foi quando Davi não tinha onde viver, morou dentro de uma caverna.
Foi quando Davi teve 400 homens que se ajuntou a ele, endividados e atribulados de espírito. Foi nessa época que Davi mais esteve perto de Deus e que Davi mais se renovou. Por que eu te digo isso? Porque foi justamente por esta ocasião que Deus removeu Saul e que Deus colocou Davi no seu lugar e que Deus fez Davi rei. Mas quando Davi se tornou rei, o que Davi fez? Guardou a sua viola, a sua harpa, guardou todos os seus instrumentos de louvor, de adoração a Deus, sentou-se no trono de Israel e começou a fazer uma coisa e fazer outra. E não se renovou mais. É como aquela mulher, por exemplo, aquele homem que está solteiro e o sonho dele é encontrar a sua metade. O sonho dele é encontrar a outra pessoa. Ele ora, ele se consagra, jejua, lê a Bíblia, levanta de madrugada, de manhã cedo, de tarde, de noite. Não tem momento para ele, porque ele está dependendo de Deus para receber esse favor. E a pessoa faz, e ela se renova, ela se fortalece, ela se torna uma outra pessoa, porque Deus faz essa renovação na nossa vida, quando nós queremos. Mas quando a pessoa arranjou o marido, arranjou a mulher, agora eu vou curtir meu marido, vou curtir a minha esposa, e Deus, na hora que houver uma outra necessidade, aí eu vou me empenhar, aí eu vou me dedicar, e nós não continuamos a ser renovados. Porque na hora que Davi assenta no trono, agora ele não queria mais nem sair para a guerra, ele não queria mais ir para a luta. Ele não queria mais lutar. Ele não queria fazer mais nada. E aí, quando ele levanta essa ociosidade na nossa vida espiritual, é que causa isso, essa estagnação, e você vê que tudo que fica parado, até o nosso corpo físico, se você ficar deitado o tempo todo e não querer levantar, daqui a pouco, quando você levantar, você vai sentir dor para todo lado. Você deixa um carro, ele pode ser zerinho, novinho, deixa ele parado lá na garagem. Não mexe não, larga para lá. Daqui a pouco, para você tirar de lá, você vai ter que chamar um mecânico, vai ter que desentupir bico, vai ter que fazer não sei o quê, vai ter que fazer uma série de coisas. Ah, mas esse carro é novinho, nunca rodou, nunca andou. Pois é. Mas o que aconteceu com ele? É justamente a mesma coisa que Davi está aqui dizendo nesse Salmo 51, perdão. Quando ele está dizendo, Senhor, cria em mim um coração puro, um coração limpo, um coração novo e renova. Essa renovação, ela não está na gente. Ela vem de Deus para nós. Mas você pode ver, por exemplo, que assim como nós, tem pessoas, por exemplo, que elas detestam mudança. Tem pessoas que não gostam de mudar. Por isso que tem gente que às vezes não toma nem banho. Mas é verdade. Tem gente que não gosta de trocar de roupa, ele veste a roupa e às vezes a esposa, por exemplo, né, a mulher é boa para fazer isso. Ela briga com o marido, não, você vai tirar essa roupa suja, feia, não vai vestir. Não, isso aqui está limpinho, dá para mim vestir de novo. Não precisa lavar não, vai gastar água, vai gastar sabão, né? Deixa isso aí, vou vestir outra vez. Aquilo já está quase andando sozinho, mas está limpinho. É a mesma coisa, a pessoa não, a casa está lá escangalhada, todo mundo passa, olha e fica até torcendo assim, será quando que ele vai dar vai pintar essa casa, vai dar né, vai tampar esses buracos? Puxa vida, a casa bonita, mas está aí abandonada, largada, está esquecida. Então o que as pessoas estão dizendo? Essa casa está precisando ser renovada. Como às vezes os anjos de Deus passam assim perto de nós e olha para nós e diz assim, essa já teve momentos melhores. Você está precisando de um trato. Você não era triste, agora você já está. Você não era desanimado, agora você já anda empurrado.
Você está precisando de uma renovação, você está precisando de umas orações, igual aquelas que você fazia antigamente, você lembra? Você lembra daquela época que você levantava de manhã, logo bem cedinho, você já levantava agradecido, você já levantava feliz. Olha agora como é que você já levanta. Quando você tinha um problema, o que você fazia? Você já até agradecia a Deus, porque você sabia que aquela era mais uma vitória. Hoje, quando você tem um problema, você só sabe reclamar. O que está acontecendo? Nosso coração está se contaminando. Nossa alma, nosso espírito está ficando atrasado, ele não se renova. Ele está empacado, ele está estagnado, ele está paralisado pelas coisas que têm sucedido a nós. Davi sabia que para ficar na presença de Deus era necessário um coração puro e um espírito reto, os quais ele havia perdido ao longo da sua caminhada. E perdeu justamente porque ele não cuidou. Quando nós nos convertemos, Jesus nos limpa e nos purifica e nos deixa novinho em folha. Mas nós precisamos manter. Nós precisamos cuidar, principalmente do nosso coração. Você vê que Salomão, ele fala isso de uma forma clara quando ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, o que você deve cuidar, o que você deve mexer, o que você deve sempre estar atento, o que você deve sempre olhar, é o seu coração. Nós, às vezes, cuidamos do carro melhor do que cuidamos do coração. A pessoa lava o carro, meu carro é limpinho. Tem que ser mesmo. A mulher cuida das unhas, faz as unhas toda semana, faz aquela limpeza. Todas aqui, para poder sair de casa hoje, foram na frente do espelho não sei quantas vezes. Depois ainda perguntou para o marido, como é que eu estou? É verdade, a gente tem que chegar diante de Deus e dizer para Deus: Senhor, como é que eu estou? Eu estou limpo, meu coração é puro, o meu espírito é reto, o Senhor se agrada de mim. Porque nós cuidamos da nossa aparência, porque as outras pessoas vão olhar para nós. E nós não queremos que as pessoas nos vejam escangalhados. É por isso que às vezes as pessoas têm trauma ao envelhecer. Não, porque vai começar a cair, e vai mesmo. Então nós vamos ter que renovar uma coisa que nunca cai, que é o espírito. Para chegarmos a uma idade, ainda que caia a pele, ainda que caia os cabelos, mas não caiu a nossa fé, a nossa devoção, o nosso amor, nunca caiu a graça de Deus da nossa vida. Isso a gente tem que cuidar. A gente cuida muito do lado de fora e esquecemos de cuidar do lado de dentro. Por isso que Deus falou com o profeta Samuel: o homem vê o quê? Aparece. O homem dá crédito àquilo que os outros podem perceber nele. Aquilo que os outros podem ver de falha, de erro, de falta na vida dele. Deus não. Aonde que ele olha? O nosso coração. Eu vejo o seu coração. Por isso, assim como você cuida do lado de fora, procure cuidar do lado de dentro. O lado de fora me traz à casa de Deus, o lado de dentro me leva a Deus. Muita gente chega à casa de Deus, mas não consegue se achegar a Deus. Por que que não consegue se achegar a Deus? Porque nunca conseguem permanecer na presença dEle. Nunca consegue passar um tempo com Deus. Isso falando de uma maneira diária.
A pessoa consegue passar horas e horas num bate-papo, numa rede social. Consegue passar horas e horas conversando com o namorado, com a namorada, com a esposa, com um amigo, com o vizinho. Mas não consegue passar 20 minutos com Deus. Só Ele e Deus sozinho. Não consegue. Ah, pastor, porque o senhor sabe, né? Eu era uma pessoa religiosa, eu não sei orar, eu não sei. Bom, tudo bem, ok. Suponhamos que você está recorrendo e ouvindo falar de Deus hoje pela primeira vez. Eu não estou falando para quem está começando, eu estou falando para quem já começou e ainda está da mesma forma que começou. Porque aquilo que nós somos publicamente é aquilo que internamente nós vivemos. O que eu quero te dizer, porque Davi caiu em pecado? Porque antes de cair em pecado, ele primeiro caiu da graça de Deus. Não foi Deus que saiu de Davi, foi Davi que saiu de Deus. Isso é uma lição para a gente poder entender que, sem Deus, nós não conseguiremos ficar em pé por muito tempo. Sem a presença de Deus na nossa vida, e Deus não pode. Por isso que você recebeu um coração ali quando você entrou. Você recebeu um coração? Deus não pode ficar em um local que não seja puro. E Ele não pode ficar em um local aonde a pessoa que o deseja não queira e não sinta a necessidade de renovação na vida. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou falando toda quarta-feira aqui sobre Jacó. Jacó, como seu próprio irmão Esaú, os dois corriam atrás da mesma coisa, a bênção de Deus. A bênção material. E ele teve. Jacó passou 21 anos na casa de seu sogro. Ele foi enganado 10 vezes. Ele foi enganado até para casar. Ele não casou só uma vez, ele casou 4. Praticamente, ele casou com 2 mulheres, cada uma tinha uma criada, e as 2 criadas tornou-se mulher dele, que foi até mãe de filhos, os quais ele teve. Jacó teve gado, Jacó teve ovelhas, Jacó teve animais, Jacó prosperou. Só tinha uma coisa que Jacó não conseguiu ter. Sabe o quê? A presença de Deus. Você pega o capítulo 31 de Gênesis e você vai ver Deus chegando dizendo assim: Jacó, eu sou Deus lá de Betel, aonde você me erigiu uma coluna, aonde você fez um voto. Qual foi o voto que Deus estava cobrando Jacó o dízimo? Não. O voto que Jacó tinha feito com Deus, se você pegar Gênesis 28, ele vai te dizer assim: e disse Jacó, se o Senhor for comigo, me der roupa para vestir, pão para comer, paz para voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Deus estava sendo o Deus dele? Por quê? Porque aonde foi que ele ungiu uma coluna, onde foi que ele falou que seria a casa de Deus, ele estava indo lá? Ele estava longe da casa de Deus, e se ele estava longe da casa, imagine de Deus, o quanto ele estava longe. Eu vou falar uma coisa com você, talvez você não vai entender. Deus disse assim para Jacó: eu irei contigo por onde quer que fores. Eu não te deixarei até fazer com que se cumpra na sua vida tudo o que eu te tenho dito. Deus estava com Jacó.
Mas Jacó não estava com Deus. Lembra do homem rico? Ele tinha tudo que um ser humano precisa ter. Colheitas extraordinárias, depósitos excelentes, condições maravilhosas, bem-sucedido, uma pessoa de sucesso. Se resume nisso. Mas Jesus disse assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que você passou a vida fazendo? Para quem foi mesmo? Para quem foi tudo isso que você fez? De que vai valer e para que vai servir tudo isso? Porque se você nunca cuidou daquilo que de fato você deveria ter cuidado, que é da sua vida para com Deus. Cuidar do nosso coração não é só um ato de alimentação não, filho. Que o doutor manda, olha, tal, come isso, não come aquilo, porque isso faz mal, aquilo faz mal. E é interessante, né? Porque esses tempos atrás diziam aí que o que faz mal é a gordura, o que faz mal é o colesterol, não sei o que. Agora já não é a gordura, agora é o carboidrato. Agora já saiu uma outra teoria, que não é não, já é uma coisa genética, que já vem com você, já vem lá da sua casa, da sua família. Aí, quer dizer, quem entende isso daí? Mas Deus já está dando para a gente uma receita do coração. Isso aqui, ó, já é antigo e Deus nunca mudou. Não é o problema para o colesterol, não é o problema para a artéria, é o problema para a nossa salvação, que é muito mais grave, que é muito pior. Porque se a nossa artéria falhar, o nosso coração falhar, nós vamos precisar disso aqui. Aí o que é que nós fizemos? É interessante que a pessoa faz uma caminhada, e deve fazer, toma medicamentos, remédios, adota uma dieta sadia e tal, para cuidar do físico. Mas não adota um procedimento espiritual para cuidar do coração. Como, por exemplo, o próprio Davi. Quando Davi, ele se sujou, e ele saiu fora da presença de Deus, ele não tinha nem sentido. Ele nem sentiu. Porque a gente sai fora de Deus, a gente nem sente. Sabe quando é que nós vamos sentir que nós saímos fora dele? Não é na hora que peca. É na hora que você tenta usar a sua fé e ela não funciona. E nessas alturas você já perdeu um dinheiro, você já perdeu uma parte da sua paz, a sua saúde, você pode ter perdido um problema na família, um casamento, um filho, alguma coisa nesse sentido. Que é o que ocorre com a gente. Quando é que Davi entendeu que ele tinha saído fora da presença de Deus? Quando o profeta chegou lá para ele. E disse para ele que por causa daquilo que ele havia feito, Deus iria. 4 vezes dentro da casa dele sucedeu o que ele fez. Foi na hora que o filho foi lá, matou o outro, a filha foi lá, o irmão foi lá, violentou a irmã, o outro, para vingar, foi lá, matou o outro, e o próprio filho levantou contra ele. Agora Davi entendeu, a coisa ficou feia, o negócio sujou. Por quê? Não tem aquelas pessoas que dizem assim, pastor, eu estava bem. Eu me converti há tantos anos. Eu vinha para a igreja, eu orava, eu buscava a Deus. Deus me respondia, Deus me abençoava. Deus me guardava, Deus protegia. E pastor, de uma hora para outra, eu não deixei de vir na igreja não, continuei firme. Quando eu não vinha na igreja, assistia o missionário em casa. Fazia as minhas orações em casa.
Só aí já tem um problema que a gente está pensando. Não estou indo na igreja não, mas eu estou bem. Muitas vezes, por exemplo, a gente não está indo no médico não, a gente pensa que está bem. Quando chega lá e passa alguma coisa na gente, diz assim, olha, está complicado aqui. Mas a gente pensa que está bem, porque não está sentindo nada. Assim tem gente, não estou indo na igreja não, eu estou buscando a Deus na minha casa, mas eu estou bem. Eu não estou sentindo nenhum problema. Aí quando a gente sente, é igual Davi, né? Davi não sentiu nada. Continuou no trono, reinando, continuou lá, a casa dele lá. Agora, na hora que ele começa a ver as coisas escangalhar e a desgraça cair sobre ele, agora ele entendeu, não. Espera aí, isso não era assim não. O que aconteceu? O profeta vem a ele e disse, Davi, conta uma história para ele, uma parábola, uma metáfora. Davi ouve, Davi estava tão longe de Deus, que o que ele faz? Na hora que o profeta termina de contar, ele diz assim, quem fez isso tem que pagar 4 vezes mais. Ele pronunciou a própria sentença dele. Sabe por quê, irmão? Porque toda pessoa que está longe da presença de Deus, ela gosta de fazer uma coisa, sabe qual é? Julgar os outros. A nossa vida já tem problema demais para a gente se intrometer no problema dos outros. Quando você está na presença de Deus, você cuida da sua vida. E ajuda os outros, se houver condições, cuidar da deles. Mas quando nós estamos fora da presença de Deus, nós não só julgamos, mas acusamos, julgamos e condenamos. Porque você vê que Davi julgou e deu a sentença. E mal sabia ele que aquela sentença era para ele mesmo. Mas quando o nosso coração está sujo, a gente deseja, não é a graça e o amor para as outras pessoas, não. A gente deseja que elas se ferrem. Tem até dentro da igreja, tem gente que fica feliz quando alguma coisa dá errado. Eu fiquei numa felicidade tremenda. Chegar lá hoje e saber que desgraçado não estava lá mais. Dentro da igreja. Dentro da igreja tem crente que julga uns aos outros. É o pastor que julga o membro, é o membro que julga o pastor. Acusa, condena. Eu tenho gente que às vezes vem comigo, que a gente está aqui tentando ajudar as pessoas. Tem gente que vem comigo, o senhor tem que tirar esse pastor, isso não é pastor, isso é um impostor, isso é um falso, isso é não sei o quê. Ei, irmão, espera aí, calma aí. Vamos conversar primeiro, o que está acontecendo? Não, porque uma pessoa de Deus fazer, tá bom. Bom, senta aqui, a Bíblia manda a gente fazer o seguinte. Quando você ouve uma parte só, você não pode julgar não, você tem que chamar a outra. Calma aí, eu vou ligar para o pastor aqui e pedir a ele para ele vir para cá e nós vamos conversar nós 3. Não, pastor, eu não quero confusão. Não, mas você veio aqui justamente falar que o pastor está fazendo assim, assim, assado. Então eu vou chamar ele porque a gente tem que conversar aqui. Porque se o pastor estiver fazendo isso que você está dizendo, dentro da casa de Deus essas coisas não podem ocorrer. Então a gente tem que tomar uma providência. Aconselhar o pastor, ajudar e você fazer isso daí. Nem sempre é tirar a pessoa. Tem gente que já logo... some com ele. Não é assim. Vamos ligar. Não, pastor, não quero confusão, tá? Eu queria que o senhor tomasse providência. Não posso tomar providência assim. Vou chamar o pastor, a gente conversa. Não, deixa para lá, o senhor faz o que o senhor quiser. Então o que a pessoa estava fazendo? Julgando e condenando sem ter direito de defesa. Aí nós esquecemos. Com a medida que medirdes,
Só que nós só vamos entender quando for feito com a gente. Que na hora que os problemas chegaram aqui, Davi estava em paz, estava maravilha, coisa boa, coisa linda, assentado no trono, vida que vai, vida que vem, os filhos deles ali correndo de um lado para o outro, tudo na santa paz de Deus. E daqui a pouco a carne de Davi começa a se desmanchar, os problemas começam a acontecer, a desgraça começa a cair. E aí Davi não tinha uma outra oração que ele pudesse fazer que não fosse essa. E é por isso que eu quero dizer para você: você quer viver o que você está vivendo? Continue fazendo o que você está fazendo, vai se repetir, porque as mesmas atitudes serão os mesmos resultados. Você quer uma coisa nova na sua vida? Você quer algo novo? Essa mudança tem que vir de dentro de você. Tem que começar em você. Não, pastor, meu filho, porque se meu filho mudasse, você tem que mudar com seu filho, tem que partir de você essa mudança. É porque se a minha mãe mudasse, se você mudar, sua mãe muda. Não, mas não sou eu venho para a igreja. Eu não estou falando de vir para a igreja, eu estou falando de ir a Deus. O que muda o ser humano não é lugar sagrado. O que muda o ser humano é a presença do Altíssimo. Se Ele não estiver presente, Ele não muda nem a mim e nem o que está ao meu redor. Mas se Ele estiver presente na minha vida, Ele também alcança o que estiver ao meu redor. Essa mudança tem que partir da gente. Não, você está feliz com o que está? Amém, eu não estou pregando para você. Eu só estou falando aqui hoje para quem quer coisas novas. Se o que você tem já está bom, desconsidere tudo que eu estou falando, não estou pregando para você. Agora, se você quiser coisas novas na sua vida, só tem uma maneira. Não é azeite. Não é farinha nem sal consagrado para ser jogado dentro da tua casa para mudar isso. É mudança de atitude de um coração. Ah, eu vou pedir o bispo tal. Você pode pedir quem for para pôr a mão na sua cabeça. Nos tempos de Jesus, nos tempos dos grandes homens de Deus, Moisés, todos aquele povo, aqueles líderes religiosos, as pessoas só mudavam. Não era por causa das orações que eles faziam. Era por causa do comportamento. As atitudes que elas tomavam que passavam a ser diferentes. Não vai adiantar nada a gente receber oração. Ontem, por exemplo, eu estava conversando, o pastor me disse assim: pastor, o pessoal quando faz essa campanha, põe esse coração dentro de um azeite, dentro de um não sei o quê. Eu falei, você pode colocar. Pode colocar dentro de azeite, dentro de farinha, dentro do que você quiser colocar, você pode colocar. Porque eu só sei que o que vai mudar as pessoas não é o que eu vou fazer por elas, é o que elas vão fazer com o que eu vou falar com elas. Eu posso colocar o coração aqui com o seu nome dentro do azeite. Mas se você não pegar o que você está ouvindo e colocar dentro de você, o seu nome dentro do azeite não traz a presença de Deus dentro da sua vida. Mas a palavra de Deus dentro de você traz a presença dele dentro da sua vida. E a presença dele dentro de você te salva. A presença de Deus dentro de você te dá alegria. A presença de Deus dentro de você te dá força para prosseguir. A presença de Deus dentro de você te dá força para você ensinar o pecador. A presença de Deus dentro de você te dá a condição de você fazer a pessoa se converter também a Cristo, porque você está convertido. Eu não posso ensinar o caminho de onde eu nunca fui, eu não posso ensinar o que eu não tenho, eu não posso dar o que eu não possuo, eu só posso entregar aquilo que há em mim. E é isso que nós precisamos entender. Nós temos uma mente religiosa para achar que uma oração vai resolver todas as paradas da nossa vida.
Que a gente não tem que mudar comportamento, mudar atitude. Eu posso colocar, eu falei, não tem problema, eu posso comprar 10 litros de azeite e pôr o coração lá dentro. Agora, se as pessoas não colocarem na prática o que eu vou falar para elas, o coração delas dentro do azeite não mudará elas. Porque o papel vai amolecer. Mas o que tem que amolecer é o meu, é o seu coração com que estamos ouvindo da parte de Deus. É isso que tem que amolecer. É isso que a Bíblia Sagrada, é isso que Davi estava aqui dizendo, Senhor, antes eu ensinava os transgressores, antes eu era o exemplo para eles. Antes eu ensinava os pecadores e eles se convertiam. Eu fico às vezes olhando e vendo como às vezes as pessoas dizem assim, pastor, eu prego para a minha família. Mas eles não ouvem. Você prega o quê? Porque Isaías 55:11 diz, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para qual a enviei. O que você prega para eles? Religião? Não, eu estou pregando a palavra. Qual palavra? A palavra que você pega para combater o pecado e o erro deles? Ou a palavra que Deus te dá, porque você esteve na presença dEle, e aquela palavra que Ele te deu, você vai e leva para aquele pecador. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu filho, pode ser seu irmão, pode ser seu amigo, pode ser uma pessoa desconhecida. Mas é aquela palavra que você ouviu de Deus. Aquela palavra vai ensinar o pecador. Não é pregar Bíblia por Bíblia, mas é pegar a palavra que Deus enviou. O Salmo 107, versículo 20 diz, ele enviou a sua palavra e os curou e livrou-os da sua destruição. O que a palavra ela faz? Ela livra. A palavra cura. Por que nós não estamos alcançando objetivos? Porque nós estamos tentando transportar o sagrado com o contaminado. Não sei se entenderam, mas é isso mesmo. Tipo assim, Davi tentou transportar a arca da casa de Abimeleque para Jerusalém. E o que aconteceu? Deu uma desgraça. Por que deu a desgraça? Deu morte. Por que deu? Por que deu aquilo? Porque Davi estava tentando tocar o sagrado com um coração errado. Já viu dizer que de boas intenções, como é que está o inferno? A questão não é a boa intenção. A questão é o coração estar conforme o Senhor Deus requer. E o que Deus requer de nós? Um coração puro. Um espírito reto. Aquela pessoa que quer fazer, eu sei que eu não estou, mas eu estou me esforçando. Paulo diz assim, eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás ficam e estou buscando as que estão adiante de mim, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Paulo está dizendo, eu não sou perfeito não, mas eu não estou me acomodando às imperfeições da minha vida. Eu estou deixando o que eu acertei, o que eu errei para trás, e eu estou buscando me acertar até chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, até conhecer totalmente a Cristo como eu preciso ser conhecido. E Paulo chegou, sabe por quê, irmão? Porque diz assim, olha, conheço um homem, se fora do corpo eu não sei, se no corpo eu não sei, se em espírito eu não sei, se fora do espírito também não sei, porque a situação se tornou uma coisa tão real que Paulo não sabia como é que ela ocorreu.
Ele diz assim, que foi levado até o terceiro céu, viu e ouviu coisas inefáveis. Em outras palavras, ele está dizendo, eu vi e eu ouvi coisas que eu não posso contar para vocês. Se eu contar, vocês vão chamar de doido, vocês vão chamar de louco. Então, Paulo conseguiu chegar à presença máxima, à glória divina, porque ele buscou o alvo. Qual é o alvo? Ah, pastor, eu quero uma casa. Eu quero um marido. Pastor, eu quero casar. Pastor, eu quero ganhar muito dinheiro. Pastor, eu tenho que abrir minha empresa. Pastor, eu quero um trabalho. Eu quero passar no concurso. E Deus está dizendo assim, e eu quero um coração puro. Eu quero uma vida reta. Se você me oferecer isso, eu te ponho tudo nisso aí. Se você me oferecer esse coração puro, se você me oferecer uma vida reta, você nem imagine aonde que eu posso te levar. Você nem imagina onde é que eu tenho preparado para você. Essa é a nossa questão e é por isso, caso você não saiba, Davi era rei de Israel, Davi estava sentado no trono, Davi perdeu os 4 filhos dele, e teve uma coisa, que Davi também perdeu, temporariamente, o trono. O trono. Ele perdeu o trono. Por que ele perdeu o trono? Por causa dessa oração que ele fez. Porque ele pediu a Deus um coração puro, um espírito reto, fazer as coisas certas. E o filho dele, Davi, filho dele, em 2 ocasiões as pessoas pagaram por Davi. Lá da arca, quando morreu Uzá, o que ele tinha a ver com isso? E não foi ele que inventou de levar a arca para Jerusalém, quem inventou foi Davi. Então quem é que tinha que morrer naquilo? Era Davi, mas Uzá morreu no lugar dele. Por que ele morreu no lugar dele? Porque ele colocou a mão na arca para a arca não cair. Se aquela arca tivesse caído, qual seria a desgraça que aconteceria ali? Ninguém sabe. Em outra ocasião, Davi numerou o povo de Israel, quando o tio dele, o Joabe, comandante do seu exército, disse, não faça isso, Israel é numeroso, Israel é grande, e Deus é poderoso para fazer multiplicar 2 vezes mais, se for necessário. O que ele está falando com ele? Davi, confia em Deus, você não precisa de homem, não. Você não precisa de um exército, você já tem um exército celestial à sua disposição. Quem sabe, desde o começo da história de Israel, que Israel só conseguiu alguma coisa quando deixou Deus à frente deles. Pode eles serem menores ou maiores em número, o que vai dar a vitória, que vai trazer a bênção, é justamente Deus. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. E o que Davi faz? Insiste, vai lá e numera o povo. Sabe quantas pessoas morreu? 70 mil. Agora o filho dele se levanta contra ele e vem para tirar ele do trono, para matar. É o filho. Não era estranho não, é o filho. E o que Davi faz? Ele foge, porque diz assim, eu não quero que haja um derramamento de sangue inocente em Jerusalém. Agora ele não pensou nele, né, filho? É porque às vezes nosso coração é tão desgraçado que a gente só pensa em nós. Pastor, olha, eu sei, minha casa não está bem não, mas graças a Deus eu estou bem, eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, eu estou dizimando, estou ofertando, sou patrocinador do Show da Fé, estou aqui na igreja, vim participar da Santa Ceia hoje. Fora lá em casa, o resto está bem. O problema é só lá na minha casa. Os meus filhos, meu marido, minha mulher, minha mãe, meu pai. Aí, pastor, está todo mundo no escuro. Mas eu não, graças a Deus, eu estou feliz com Jesus. É uma felicidade esquisita, né, irmão?
Às vezes eu olho aqui, eu saio aqui em Belém. Ontem, por exemplo, eu estava almoçando, estava passando no jornal local aqui, sobre a praia de Mosqueiro, a praia de Salinas, e eu disse assim, tem bastante gente na nossa igreja, e a igreja está enchendo, mas olha o tanto de gente que tem lá, que amanhã nem na Santa Ceia, não vai nem lembrar de Jesus, porque está tão intertido com sol, praia, amizade, namoro, sei lá o quê, que até esquece que Jesus existe. Mas se alguém afogar, ai Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? Se tiver um acidente, Jesus, onde é que o Senhor estava, que o Senhor não guardou meu filhinho, minha filhinha do coração? Por que isso aconteceu? Deus disse assim, por causa do coração sujo. Eu não pude estar aí. É porque às vezes nós estamos tão intertidos nas coisas que fazemos, que é como aquele caso, né? Conta uma história por aí, se é verdade não sei. Diz que os jovens encheram um carro, estavam no carro saindo da porta da casa, e a mãe virou e disse assim, meu filho, saiu lá, falou com os colegas, olha, que Deus guarde vocês, que Deus guie vocês, que Jesus acompanhe vocês. Aí um virou e disse assim, só se ele for no porta-mala, porque aqui dentro não tem lugar para mais ninguém. E eles saindo numa rodovia, bateram o carro. O que sobrou do carro? O porta-mala. É lá onde ele estava. Botaram ele lá. Ué. Lá não aconteceu nada. O carro acabou tudo na frente. Na parte de trás, não teve nada. É o lugar que nós deixamos reservado para Deus. Nesse lugar que a gente reserva. Então, quando Davi não pensa mais nele, pensa no povo, ele foge para o deserto. E a Bíblia Sagrada diz que Davi passou fome. As pessoas iam no deserto levar comida para ele. No deserto, só pode nos acontecer duas coisas. Uma delas vai acontecer. Ou você entra e fica, e morre lá, ou você entra e ouve, e deixa Deus te tirar de lá, porque só Ele leva, e só Ele sabe o caminho de volta. Então a melhor coisa é você deixar Ele falar no seu coração. Porque deserto é aonde você precisa de algo. Israel precisava de água no deserto. De onde é que eles iriam tirar? Ele só sabia abrir o bocão e dizer, Moisés, nós queremos água, Moisés, nossos animais estão com sede, Moisés. Como às vezes você reclama do marido, reclama do filho, reclama da igreja, reclama do governo, reclama do Estado, reclama da mãe, reclama do irmão, reclama de tudo. Era o que Israel fazia. Como Moisés tinha a presença de Deus com ele, então Moisés sabia onde que ele tinha que recorrer. Quando eles precisaram de comida, porque eles ficaram com fome, Moisés, o que é que nós vamos comer? E Moisés ora e o que é que Deus dá para eles? Comida. E deu as medidas da comida. E sabe qual era a finalidade? Sabe qual era? Fazê-los entender o que eles tinham no coração. Eles estavam seguindo Deus pelo deserto, mas não confiavam nele. Tem crente dentro da igreja, mas não confia em Deus. Tem crente que já recebeu milagres. Se você pegar, pode pegar na sua Bíblia, talvez você não viu. Deixa eu mostrar para quem não viu. Deuteronômio 8. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual
o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Qual era a finalidade? Para te humilhar. Essa palavra aqui, humilhar, não é que Deus queria que eles ficassem na desgraça, não. Quando você pega a palavra humilhar, significa assim, para que eles se tornassem dependentes, para que eles dependessem de Deus. Irmãos, quantos crentes não dependem de Deus? Não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Aí quando dá errado, ai meu Deus, por que isso deu errado? Deu errado porque você não depende de Deus. Se você dependesse de Deus, você faria o que diz o apóstolo Tiago, quando ele diz para as pessoas ricas que vão negociar, capítulo número 5 de Tiago, está lá, é só você pegar e analisar e ler, que ele diz assim, não diga amanhã eu vou fazer isso, e depois de amanhã eu vou fazer tal, vou ganhar dinheiro, vou fazer negócio assim, assim, assado. Diga assim, se Deus quiser... Esse é o nosso problema. O problema de quem não depende de Deus é fazer as coisas primeiro, antes de perguntar. Faz que nem diz aí em certos lugares que a polícia primeiro atira e depois pergunta, né? Aí mata um monte de inocente. É a mesma coisa. O nosso coração tem que depender, a gente tem que depender de Deus. Então quando ele diz para te humilhar, quer dizer, para fazer você depender de mim. E diz aí, vamos lá. E para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. No deserto, Israel murmurou até a entrada de Canaã. Em 40 dias, eles humilharam 10 vezes. Então você pega 10, tira... O dízimo é 10%. Então, 10% dos dias no deserto foi murmuração. Tem gente que dá o dízimo da murmuração. E tem gente que dá mais do que o dízimo. E deixa eu te dizer o que é murmuração. Murmuração não é só a pessoa reclamar das dificuldades. Murmuração é quando você não confia no plano de Deus para a sua vida. E na hora que as coisas não estão dando certo, você acha que Deus perdeu o controle e você começa a reclamar da situação. Você está murmurando. Uma senhora chegou aqui comigo e disse assim, pastor, eu me inscrevi como patrocinador. Alguém quer se inscrever hoje? Vou dar a fichinha para você. Aí, ela disse, eu me inscrevi como patrocinadora na quarta-feira, pastor. E paguei na hora aqui na igreja, primeiro. Pastor, fui mandado embora hoje, sexta-feira. O pastor, não entendi nada. Eu falei, eu entendi, irmã. Só entendeu o quê, pastor? Entendi que Deus está querendo promover a senhora, que Deus está cansado de ver a senhora ganhando esse salário de miséria que a senhora ganhou e quer abençoar a senhora dando para a senhora uma coisa maior. Ela olhou para mim e disse assim, será, pastor? Porque nós somos capazes de achar que Deus quer nos ferrar. Nós somos capazes de achar que Deus não tem poder para controlar as coisas. Caso você não saiba, Deus segura o globo terrestre, o mundo, o universo, com uma palma de sua mão. E aqui na outra mão pode colocar um bebezinho recém-nascido. Para Deus é o mesmo peso. Israel achava que Deus estava errado ao conduzi-los pelo deserto, porque havia um caminho que em 11 dias eles chegariam em Canaã. Mas Deus passou eles por um caminho diferente que eles não conheciam.
E nós, quando estamos passando por uma situação diferente na qual nós ainda não enfrentamos, automaticamente isso vai gerar em nós medo. Porque nós temos medo do que não conhecemos, do que não sabemos lidar. E eu quero te dizer hoje, não reclame. Pelo contrário, deixa Deus treinar o seu coração. Confia em Deus e não te estribes no teu próprio entendimento. E confie de todo o teu coração. Não é parte, é todo. E essa senhora, eu disse para ela, é isso que Deus vai fazer com a senhora? Ela disse, tomara, pastor. Eu falei, não, irmã, eu sei que a senhora está com medo. Eu sei que a senhora está indecisa, mas espera aí, Jesus, o Senhor chamou essa mulher para o ministério. Se for o Senhor que chamou, ela depende do dinheiro para poder continuar sendo patrocinadora na sua casa. Então, Senhor, o que o Senhor preparou para ela faz chegar na vida dela. E, diabo, tu vai tirar as mãos do plano de Deus para ela. Ela voltou aqui comigo no domingo e diz assim, pastor, consegui um emprego ganhando mais de 2 vezes mais do que eu ganhava. Pois é, só que você estava aí chateada, porque você queria continuar ganhando aquilo lá. Você não estava confiando no plano de Deus. Como Israel. Israel não confiava no plano de Deus. Por quê? Porque bastava alguma coisa não acontecer de acordo com eles, e o que eles faziam? Começavam a murmurar. O que estamos fazendo nesse deserto? Seria melhor a gente ter ficado no Egito. Nós viemos para cá para morrer. Não, irmão, você pode estar no escorrega, lá vai um, mas saiba que até o inferno Deus pode entrar para tirar você lá de dentro. Jesus entrou uma vez, pode entrar 2, pode entrar 3, pode entrar quantas vezes? E ele já tirou do diabo a chave da morte e do inferno da mão dele. Está na mão do Senhor. O diabo não pode fazer com você o que o Senhor não permitir. Confia nele. Mas é que não está acontecendo como eu gostaria. Muita coisa acontece comigo e eu não gostaria que aquilo estivesse acontecendo. Mas eu sempre digo, Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que haverá uma saída. Eu sei que haverá uma solução. O Senhor tem um propósito de alguma coisa nisso. Ou para mim ou para alguém que está do meu lado. Mas alguma coisa o Senhor vai acrescentar. Tem bênção vindo por aí. E eu não vou perder esta bênção. Eu não vou perder ela. Por causa do meu coração. Porque a gente pensa que coração sujo é só com pecado, coração sujo é só com adultério, e tem muito coração sujo. De quê? Incredulidade. Não confia em Deus. Não confia. Você vive reclamando. Como Israel reclamava. E ele diz aqui, versículo 3, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá somente de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha para o seu vizinho e diga assim para ele, se você estiver em cima, Deus é Deus. Se você estiver no meio, Ele continua sendo Deus. Se você estiver embaixo, Ele é mais Deus ainda na sua vida. Confia nele de todo o teu coração. Oferece a Ele um coração puro. Oferece a Ele um coração reto. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Pare de ficar reclamando. Murmurando da vida, das coisas, porque está faltando isso. Graças a Deus. Irmão, Deus me ensinou as principais lições que eu aprendi na vida na época da necessidade. Quando eu pegava tomate, farinha, arroz e colocava no prato e dizia, Senhor, obrigado por esse bife de alcatra. E o diabo dizia, mas você não tem nem ovo. Eu dizia, eu já estou vendo no meu prato. E Deus colocou tanto no meu prato que eu virei isso. Podia ter deixado só o arroz e ovo, né? Hoje eu já estou passando fome para tirar essa praga para fora.
Fiquei tão emocionado que não me controlei, né? Deixei o coração sujar. Vou comer bastante, que vai que falta de novo, né? Porque todo gordinho ele pensa assim: vou comer que vai que amanhã não tem. Ainda tem um miserável do nosso lado que diz: é só hoje, hein? Amanhã você vai sentir falta de sair. Quando você vai no aniversário que você já comeu, não aguenta comer mais, o camarada come, rapaz, só hoje. Não, eu já saí fora da minha dieta. Não, mas é só hoje. Hoje, se você bobear, amanhã de novo. Aí daqui a pouco vai virando isso. Aí está medindo paro com o elefante, né? Deus o livre, está amarrado. Então, cria. Pede, busca de Deus esse coração puro, esse espírito reto, inabalável. Senhor, eu quero andar no teu caminho. Por quê? Porque o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida, o Espírito Santo vai te guardar, o Espírito Santo vai te ensinar a ganhar as pessoas ao seu lado, o Espírito Santo de Deus vai te trazer alegria, o Espírito Santo de Deus vai te trazer firmeza, vai segurar você e não deixará você cair. Embora as pessoas fiquem torcendo, dizendo: não vai dar certo, não vai dar certo. Vai. Por que que vai? Porque o plano não é meu, o plano é de Deus. E Deus nunca fracassou em nenhum plano que Ele fez. E nós somos o plano de Deus que foi feito para dar certo. Foi feito para funcionar. Deus nos criou para sermos alegres. Muitas vezes eu não tenho motivo, olhando você não tem motivo para você ser alegre. Mas se Deus está em você, irmão, o resto é detalhe. Ou o resto é enfeite, né? Deus está em você. Às vezes nós ficamos preocupados com o lado de fora. Não, pega o lado de dentro. É o de dentro. Cria um coração puro. Renova um espírito reto.